vamos levar isso não para o pessoal. Repetindo, quando eu levo para o pessoal, eu vou dizer que o problema é o meu perfil, que o problema é porque eu sou estrangeira. Quando eu levo para o profissional, eu vejo, ok, que perguntas me fizeram, eu poderia ter explicado de outra forma, eu posso me preparar para contar outros exemplos, e é isso. Gente, olá, como é que você tá? Tudo bem, Marcela? Tudo bom? Tudo certinho. Que bom estar aqui, que bom voltar, né? O nosso papo gostoso foi tão legal a última live, então sejam todos bem-vindos. É muito bom. Eu até falei que ela ficou salva no meu perfil. Tem lá uma guia que é fácil de encontrar as lives com convidados. Então, quem não viu a primeira parte consegue ver que ficou salvo. E a gente começa a segunda parte hoje, né? Aproveitando o pessoal, meio-dia no Brasil, o pessoal que tem vontade mesmo de migrar, né? De trabalhar na Itália. Muito bom. É verdade. Eu acho que a gente poderia se apresentar, porque daí eu sei que o pessoal também que me segue, daí quem não assistiu a primeira live, daí eles se conhecem, depois eu me apresento, daí a gente começa, né? Hoje eu Ok. tô com água aqui, Ah, sem filtro eu e tô com com a minha água. garrafinha também. Sem filtro e com água. Então eu começo. Para quem não me conhece, então, meu nome é Bruna. Eu vim para a Itália faz um pouquinho mais de um ano. Fiz curso com a Marcela. Foi um curso que abriu muito, né? Abre muito. Tanto eu quanto o Caio também fez, meu marido também fez, né? O curso com você. Mesmo eu não estando no mercado de trabalho italiano agora, né? Não sabemos o futuro. Mas foi quem me ajudou assim na questão de autoconhecimento, né, de entender o que eu quero, o que eu preciso se eu quiser depois entrar no mercado de trabalho italiano, né? Então eu fiz o meu processo sozinho, meu processo de cidadania, ajudei o Caio também, porque ele veio um pouco antes, e abriu Descomplica em dezembro do ano passado, daqui a pouco vai fazer um ano de Descomplica. Estou muito feliz, muito feliz. Descomplicando aí, né? Pelo amor de Deus, esse é o objetivo, né? A gente não quer Exatamente, complicar nada descomplicar. aqui. Não, a gente sempre gosta de passar conteúdo da forma mais clara possível, mesmo para quem não entende nada, né? Que às vezes tem aqueles mil termos, tanto, né, de mercado de trabalho, que eu também acho seu conteúdo super fácil de entender. Acho que esse é o principal objetivo nosso aqui, é passar o conteúdo de uma forma mais fácil, mais tranquila, né? Para as pessoas que têm direito à cidadania, elas façam valer esse direito, corram atrás desse direito, né? E acredito também para quem queira imigrar, mesmo sem cidadania, também dá para imigrar e conseguir emprego. É verdade, porque eu acho que é uma coisa alimenta a outra, né? É muito importante a cidadania, tipo assim, só quem já foi na costura sabe o quanto é importante você ter a cidadania, para não xingar ninguém. É, Então, assim, obviamente é um direito, né? É um direito que te dá a possibilidade de estar na Europa, né? De poder trabalhar. Você tem direitos, né? Quando você é cidadão. Obviamente, quem não tem a cidadania, daí o percurso é um pouco, né? Precisa de um tipo de visto, precisa ter muita paciência. Tudo é uhum, possível. Mas se você tem direito à cidadania, por que não, né? E o segundo passo, exato. uma vez que você tem a cidadania, é trabalho, né, gente? Deve ter uns É milionários ganhar em aí. euro, né? Eu acho que uma das vantagens é a gente ganhar em euro, né? É ganhar em euro. E eu tava pensando, assim, só para vocês terem uma ideia, porque a gente faz muitas atividades aqui na Itália e o euro ele vale muito. Eu fiz arborismo. Arborismo, eu acho que se chama assim, é uma atividade que você fica, tipo, tem obstáculos, você fica andando de uma árvore para outra, naquele ali foi na rocha, né? E assim, você pergunta quanto é que foi o percurso. O percurso ele custa 8 euros. Nossa, muito Tipo, barato. uma pizza é 8 euros, né? Tipo, é É, menos que isso, né? Dependendo de onde você... Então, assim, aqui você dá para fazer muita coisa, dá para se divertir. Então, não é só em euro, é porque tipo assim, dinheiro o vale, né? seu dinheiro vale. Exatamente, exatamente. Então, isso acaba fazendo a diferença. Então, me apresento, me chamo Marcela Oliveira, sou mestre em psicologia, especialista no mercado de trabalho italiano. É, trabalho, estou na Itália aqui há 10 anos, né? Quando eu cheguei na Itália, as pessoas me diziam, não, tipo, é impossível, você não vai conseguir trabalhar na tua área, você não pode trabalhar como psicóloga.
quem disse? Uhum. Quem disse que eu não posso trabalhar na minha área? Porque quando eu chego aqui na Itália, eu deixo de ser um profissional interessante. Então, eu não acreditei nisso, né? Obviamente, fui buscar informação, fiz o meu mestrado aqui na Itália. Durante o meu mestrado, eu estudei o processo de inserção dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. Eu, antes de terminar o mestrado, já comecei a trabalhar, não como estágio, como consultora no setor de recursos humanos. Então, eu já faz mais de 6 anos, né, que eu trabalho como psicóloga do trabalho, ajudando Sua área. brasileiros, italianos, né, outros estrangeiros a encontrarem trabalho na Itália, porque a gente pode sim ter o trabalho dos nossos sonhos no país que a gente escolheu. Olha que coisa linda, né? Uhum. E não Então, importa se você vai fazer, vai trabalhar para alguém, que imagino que é o meu caso do Caio, ou se você vai trazendo. fazer carreira solo, por enquanto, porque de repente você vai até ter assistente, como é o caso da Bruna, né? Então, assim, muitos dos meus alunos, eles também, de repente, eles decidem se tornar um profissional autônomo. Não é um problema. O problema é quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não tem uma ideia clara, quando a gente não tem planejamento, quando a gente não tem estratégia, né? Exato, exato. Então, Acho que tudo, porque para a cidadania vale a mesma coisa. Não adianta você saber que você é descendente e não fazer nada com essa informação, né? Não se planejar, não correr atrás. É a mesma coisa. A quantidade de gente que eu recebo que vem assim, ai, eu há 5 anos atrás eu estava vendo, descobri, mas aí eu parei e não vi mais, aí agora eu estou voltando. Pensa, se esses 5 anos a pessoa tivesse realmente corrido atrás, planejado, hoje já estava com tudo na mão, né? exatamente. E, infelizmente, eu não gosto de generalizar, mas eu acho que a nossa cultura, o planejamento não faz muito parte, no sentido que a gente, vamos dizer assim, eu vim para a Itália sem planejamento, então não estou criticando ninguém, não. Mas geralmente Uhum, quando a gente quer alguma coisa, a gente faz acontecer, a gente mete a cara. O problema é que tem custo. Tem um custo, inclusive, financeiro, se você não se programa, né? uhum. Tem, tipo assim, é muito estressante quando você faz as coisas de qualquer jeito e vamos ver o que acontece. Então, a gente está aqui hoje, né? Demanda tempo, Exatamente né? para dar a informação certa para que você consiga se programar. É difícil, Marcelo, tem nada fácil. Primeira coisa. Mas se você se programar, você chega lá, sim. Chega lá, sim. E o tema da live de hoje, que eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, né? Eu sou bom o suficiente para o mercado de trabalho italiano? Essa é a parte 2, viu, gente? Quem perdeu a parte 1. Depois, inclusive, a gente pode colocar depois da live nos stories, daí fica mais fácil para o pessoal Uhum. assistir. E boa tarde, Silvio. Então vamos lá. Eu tenho algumas perguntas aqui, assim, que conectam um pouco com o que a gente tinha conversado já, mas para a gente também aproveitar o máximo do tempo que a gente tem aqui agora, né? Então a gente estava falando sobre questão do italiano, né? Da importância do italiano. Acho que eu sempre falo isso, acredito que você também sempre fala isso. Não adianta a pessoa vir aqui, né? E, só tem com inglês eu consigo alguma coisa. Acho que em qualquer país, você ir falando a língua da pessoa, pelo menos tentando se comunicar, as coisas são muito mais tranquilas, né? O pessoal, ele se abre, tem uma abertura maior, né? Então, uma pergunta que geralmente as pessoas fazem, né? O sotaque influencia? Porque, querendo ou não, por mais que a gente estude, acho que demanda muitos, muitos anos a gente aqui para a gente perder o sotaque que a gente tem. O sotaque de estrangeiro no geral. Às vezes quando eles me perguntam, é tipo assim, de onde você é? Eu falo, porque, eu percebi seu sotaque, mas não sei de onde você é, porque nosso sotaque não é tão característico, mas existe. Você acha que numa entrevista de emprego ou na hora da contratação isso influencia em alguma coisa? Ótima pergunta, porque esse é um dos nossos medos, né? Tipo, como a gente tá trabalhando no eu não sou bom o suficiente, muitas vezes, gente, eu nunca vou falar com sotaque italiano, né? E daí eu vou responder de duas formas. Primeiro, que não existe um sotaque italiano. Eu tô em Milão. Se eu for para Bergamo, eles vão ter um outro sotaque. Se eu for para Brescia, vão ter um outro. Eu vou para Nápoles, vai ter um outro. Eu for para Sicília, vai ter um outro.
Então, a Uhum. primeira coisa é que nem entre os italianos eles combinaram um sotaque único, né? Então, assim, não tem. É, cada um fala da forma que quer, do jeito que quer. Tem gente que tem, tipo, inclusive, formas diferentes, né? Como a gente também no Brasil, né? Mas eu acho que aqui a variação linguística, por ser menor, é muito mais forte. É impressionante. Tipo, eu sou do Nordeste, eu sei que a gente tem um sotaque, assim, bem gostosinho, bem carregado, mas, assim, dentro do Brasil, eu acho que tem menos variação do que dentro da Itália. Tipo assim, em 1 hora de Tem. viagem, você vai lá e assim, meu Deus, meu E, querido, e você sabe que é engraçado que a professora de italiano do Caio uma vez falou pra ela, viu? A próxima vez que te falarem que, da onde você é, porque você tem sotaque, fale que você é do sul. diga que você é da onde você quiser, né? É, Exato, porque é muito diferente mesmo o sotaque aqui. exatamente. E alguns, eu já estou há 10 anos aqui na Itália, alguns dizem assim, mas, gente, eu diria que você era italiana. Tipo, às vezes a gente tem alguma expressão, alguma coisa que daí assim, eu quase, tipo, você fala, tipo, como italiano, né? Uhum. Mas isso nunca foi a minha, tipo, eu já tive muito medo, né, de não falar com como os italianos falam, até porque eu dou aula, tá, gente? Eu trabalho no setor de recursos humanos, eu dou aula, então, assim, eu desenvolvo as competências. Então, se as pessoas não entendem aquilo que eu tô falando, é um problema. É um problema. Então, o que que eu faço, Lu? Eu falo que você não precisa se preocupar, você precisa aprender o italiano, você precisa se comunicar, falar de uma forma clara, então, assim, e e paciência, né? Então, assim, eu acho que o sotaque ele não vai influenciar, não, né, se eles vão te contratar, tipo, não estão nem aí para o sotaque. O importante é, obviamente, que você comunique, que você fale italiano, né? Porque, como eu Uhum. falei, até entre eles, né, eu tenho um sotaque em italiano muito mais neutro do que o pessoal do sul, por exemplo, É, né? a minha professora aqui é do sul e ela fala: vocês não estão percebendo, mas eu tenho um sotaque diferente. Que o pessoal aqui de Milão fala que eu tenho sotaque. Pois é. Pra gente, às vezes, eu acho difícil, assim, alguns sotaques eu acho mais característico. O pessoal que fala em Nápoles, pra mim, dá pra perceber na cara que a pessoa é de lá, mas é a questão, eu acho que também uma questão de como a Itália se fez Itália, né? Eles tinham os dialetos diferente do Brasil, né? Que, né, a gente teve, talvez, da língua dos índios, a gente foi já direto. Aqui, cada região teve o seu dialeto, né? E até hoje tem Uhum. gente que fala em dialeto. Eu E, repito, 1 hora de viagem, Bérgamo, ele já tem, tipo, o sotaque de Bérgamo, ele é muito característico, né? Então ali é muito, muito óbvio, tipo, que eles são dali, né? E a gente tá e falando uma sempre vez de me italianos. perguntaram se eu estava falando em algum dialeto. Eu estava falando em português. Ah, você está falando em dialeto? Não. Em português mesmo. Então, assim, isso é coisa da sua cabeça, tá? Então, se você tem medo de falar com o teu sotaque, é a tua forma, é a tua forma de falar, é característico, vão achar muito fofinhos. Sim. Depois, quando você aprender italiano bem, você vai ver que o italiano vai influenciar todas as línguas, porque às vezes quando eu falo inglês, o pessoal assim, poxa, eu pensava que você era italiano. Eu falei, Ai, Zaforo, né? ai, é horrível isso. É que Eu acaba comentei influenciando geral. ontem. Eu comentei ontem com o Caio. Falei, o meu maior medo é sair do italiano e falar o inglês e estar falando inglês igual o italiano. Não, a gente falar inglês com italiano, você tem que ser muito bom para chegar. Meu Mas às Deus. vezes acaba influenciando, sim. Mas se você parar para pensar, o meu sotaque, eu não acho que o meu sotaque é mais neutro. Agora que eu tô falando muito português, eu acho que eu voltei a falar português normal. Mas se a gente pega os meus primeiros vídeos no YouTube, eu acho que eu tinha um sotaque muito carregado do italiano, por É, exemplo. 10 anos aqui também, não, Né? Então, não assim, tem gente, o como. importante é comunicar, é a gente É, falar, é a gente mostrar o nosso trabalho, você entender a mentalidade dos fazer italianos entender. e dizer exatamente aquilo que eles estão querendo. Aí sim é um problema. Então, se você, por exemplo, os italianos vão pensar uma hipótese na entrevista de emprego. Isso acontece clássico. O italiano te pergunta: você pode me contar um exemplo de sucesso, né? Ou um problema que você teve no trabalho? Aí o que, que as pessoas falam? Ah, geralmente é aquilo que acontecia é isso. Quando a gente usa geralmente, o italiano desliga a mente. Por quê? Ele perguntou uma situação específica e não o que, que geralmente acontece. Então, a situação específica significa dizer
que você tem que dar nome aos bois. Então, Uhum. eu trabalhava nessa empresa, eu estava na recepção, quando chegou um cliente que me perguntou isso, que o problema era esse, e eu resolvi assim. Então, você Uhum. entendeu que é muito mais como comunicar do que o sotaque. Então, é isso que eu tento, é isso que eu trabalho muito, né, com os meus clientes, com os meus alunos, porque a gente precisa comunicar de uma forma assertiva, clara, direta, coerente. Uhum. Sotaque É é, um é, detalhe. é um detalhe. Eles vão achar muito fofinhos. Eles amam quando eu falo. E já que a gente está falando de medo, né? Muita gente tem, acho que até no Brasil não é só aqui, né? Que eu acho que nossos maiores medos lá aqui eles se tornam enormes, Se né? ampliam, Mas, né? exato, mas o medo de ser rejeitado, o medo do não. Eu já ouvi história, por exemplo, da pessoa, eu fui, conversei até a VP, até o vice-presidente da empresa e de repente foi não. E aí a gente fica se perguntando por que foi assim, não, é porque eu sou estrangeiro, porque eu fiz alguma coisa errada, porque, né, passam-se N coisas na nossa cabeça. E o medo de ser rejeitado e de não conseguir, né, um emprego é, acho que, o maior deles. A primeira coisa que eu digo é, o primeiro, vou até usar isso daqui aqui. O primeiro princípio é não alucinarás. Esse é o primeiro mandamento. Uhum, Porque assim, ó, a gente não sabe o porquê eles não contrataram você. Eu vou dizer uma coisa, você nunca vai saber. E eu vou dizer uma outra coisa, você vai vir para mim e eu não vou saber porque eu não tô na cabeça daquelas pessoas. O importante é que você jogou a sua partida. uhum. Então foca no processo e não no resultado. Às vezes você vai fazer 11 entrevistas de emprego para conseguir um emprego. Gente, Marcelo, não tô fazendo nenhum. Tô nem respondendo meu currículo. Aí Vamos já é co- outra coisa, né? Aí já é uma outra coisa. Aí já é uma outra coisa. Então, a primeira coisa, como também diz o Osho, não analisa, agradece. A gente, Uhum, eu não vou saber explicar, gente. Eu não vou saber o porquê que aquela pessoa não contratou você. Foca em você. Ok, como é que foi? O que eu posso aprender dessa experiência? Eu aprendi que eles me fizeram essa pergunta diferente que eu não estava esperando. Ou então eu vi que, não sei, tipo, que eu fui vestida de uma forma e eles estavam vestidos de outra. Então, assim, você uhum, pode analisar e ver o que aconteceu, mas primeira coisa, você não é o centro do mundo e a uhum. culpa não é sua. Então, aqui é uma questão profissional. Então, não tem culpa. Foca no processo e não no resultado. A gente não vai saber o que aconteceu. Sim. Ok? E Não, acho isso que é muito também. importante. Desculpa, Bruna. Isso é muito importante porque as pessoas geralmente enviei o currículo, ninguém respondeu. O problema é que eu sou Sou estrangeiro. eu. Uhum, Ou o meu perfil não é interessante. Gente, né? Talvez assim, tipo, você foi o último currículo, eles nem abriram o teu currículo. Talvez o teu currículo não é feito. Não é- enfim, você não não se fez bem o encaixou na currículo. vaga, Ou às não se vezes, encaixou na né? vaga. Então a gente, né, vamos parar. Primeiro mandamento, não alucinarás. Tipo, a gente não sabe de tudo, você não vai ter resposta. Foca naquilo que você pode mudar, né? Foca no aprendizado, naquilo que você pode se apresentar melhor. Desculpa, Bruna, vai. Não, é porque às vezes é isso. A gente, na primeira parte, a gente inclusive falou desse match, né? Não adianta aqui, se você não foi feito para vaga, eles não vão te aceitar. E que bom, porque assim você também não tem, acho que, menos insatisfação, né? Aquela questão da gente trabalhar com uma coisa que não era bem o que a gente queria, não é o nosso sonho, e aí a gente acaba não trabalhando legal, né? E ficando infeliz. Não é isso. Eu acho que se você foi aceito, as chances de você se dar muito bem e gostar muito desse trabalho são bem grandes, porque eles viram em você algo que se encaixa perfeitamente na vaga e você, espero eu, que não esteja, né, mandando currículo para 20, 30 empresas sem ver a vaga, né, que você veja se realmente você tem as competências exatas para aquela vaga. E se deu o match, as chances, né, de dar bom são grandes.
Exatamente. Então, assim, respira profundamente, e não leva para o pessoal. O problema não é seu, não é o teu perfil, não porque você é estrangeiro. Porque o problema é quando a gente começa a dar essas explicações sem lógica. Tipo assim, Uhum, nunca vai ser um problema porque você é estrangeiro. Isso não é um problema, né? Os meus, inclusive tem uma live que eu quero fazer, vou estar fazendo nas próximas semanas. Ela tá no Brasil e conseguiu emprego. Vai vir aqui e... Então, assim, né, tipo, que essa é uma coisa, fronteira fechada, imagina toda a situação e tá vindo. Então, uhum, assim, nunca é porque você é estrangeiro. Então, assim, vamos lá, aquilo que você pode mudar. Como é que você está comunicando na entrevista de emprego? Né? Será que você está contando as suas experiências da forma certa? E às vezes, se a tua resposta é sim, você fez tudo aquilo que você poderia fazer, continua. Vai para a próxima. Como eu sempre falo, você precisa de uma oportunidade, não de 100 mil. Então, não deu certo essa, next. Thank you, next. Next. Inclusive, tem uma música, como é da Ariana, né? Escuta ela. A música é para os boys, mas você escuta ela depois que você sair da entrevista de emprego. Agradece, próximo. exato. Né? Muito Desapega aí. bem. Desapega. É, eu acho que isso deixa o pessoal um pouco mais tranquilo, saber, né? E ter essa mentalidade de não deu certo aqui, partiu para outra. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. O problema não é você, né? Uhum, Vamos levar isso não pro pessoal. Repetindo, quando eu levo pro pessoal, eu vou dizer que o problema é o meu perfil, que o problema é porque eu sou estrangeira. Quando eu levo pro profissional, eu vejo, ok, que perguntas me fizeram, eu poderia ter explicado de outra forma, eu posso me preparar para contar outros exemplos. E é isso. uhum, Acabou. Sem estresse. exato. E uma outra pergunta que, assim, várias pessoas tinham feito também na outra live, é a questão, idade realmente importa ou não? Porque eu acho que é uma outra, um outro mito que acaba deixando as pessoas, assim, às vezes até com medo de imigrar ou não imigrando, não vindo, porque, não, eu tô velho demais ou eu tô novo demais, enfim. É a coerência. Eu vejo que brasileiros, mas inclusive os italianos, eles não são coerentes com a vaga. O problema é sempre a vaga. Então, eu não posso ter 10 anos de experiência e fazer uma candidatura para um estágio, Uhum. Porque às vezes a ok? pessoa fala assim, poxa, mas é um estágio, um trabalho fácil, eu poderia estar fazendo. Eles não vão contratar você. Os italianos, eles não vão contratar nada que seja menos do que o requisito e nada que seja mais do que o requisito. Eles são bem chatinhos e as pessoas não entendem isso. Envia, por exemplo, eu tenho 10 anos de experiência, envio para uma vaga de estagiário, não me prendam. Qual é a explicação? Qual é a Sou explicação? estrangeira. A explicação é, se eles não me querem nem para estagiário. Uhum, Imagina se eles vão me contratar na área. Meu querido, exatamente, eles não te querem como estagiário porque você tem 10 anos de experiência. Eles vão colocar você para tirar xerox? Porque assim, uhum, os estágios aqui na Itália não são os estágios do Brasil, tá? Os estágios do Brasil, que eu faço os currículos de vocês, eu sei tudo o que vocês fazem, né? O arquiteto no Brasil é chefe de obra, né? Tá ali junto com os pedreiros. Aqui o arquiteto vai ficar olhando, participando de reunião, vai ficar tirando xerox. Então, assim, uhum. eles não vão contratar você, né? Então, o problema é a coerência e não a idade. Tá? Hoje, eu, inclusive, recebi uma pergunta, inclusive respondi lá nos stories, Marcelo, eu tenho 27 anos, posso fazer o Master? Você não tem 90, né? Você A ainda gente, sabe ler? então, assim, tem que ter uma estratégia, a gente tem que conhecer o mercado de trabalho italiano, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, mas, gente, você pode mudar de profissão com 40 anos, né? Você pode fazer uma transição de carreira, mas você tem que fazer uma transição de carreira. Tem que ser Não é? coerente, né? Não pode improvisar. Você quer fazer uma transição de carreira, você tem que justificar com um curso. Então, tem algumas regras, mas é possível sim, né? Então, é possível sim. Se você é um perfil maduro, você precisa entender, ok, o que é que eu preciso fazer aqui na Itália, quais são as possibilidades que eu tenho dentro da tua área, dentro da tua competência.